Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a doutora Renata Bedran, que é pneumologista pediátrica. A doutora Renata ela tem doutorado em saúde da criança e adolescente pela Faculdade de Medicina da UFMG. E a ideia com você aqui, Renata, é discutir a respeito do broncoespasmo induzido pelo exercício. Primeiramente, bem-vinda e obrigado pela sua disponibilidade aqui. Eu que agradeço o convite, é um prazer imenso estar aqui participando dessa conversa e espero que seja bem produtivo. Muito obrigada. Vamos lá. Bom, o broncoespasmo induzido por exercício ele pode acontecer em pessoas com ou sem um diagnóstico prévio de asma, né? Na maioria das vezes associado à asma, que pode ser ou não previamente conhecida, né? E a ideia é estar discutindo aqui a respeito desses pacientes. Então, o termo asma induzido por exercício ele já foi muito utilizado, né? E atualmente se usa esse termo broncoespasmo induzido pelo exercício. O que muda nesse sentido? Porque tem alguns pacientes que têm uma vida normal e sempre que faz alguma atividade física, esse paciente tosse. Então, esse paciente pode ter um pulmão sensível, um broncoespasmo, um pulmão fechando, induzido pela atividade física. Então, são pacientes que às vezes a gente tem que fazer um ou outro tratamento naquele momento ou até um tratamento mais prolongado, mas é só durante a atividade física. Se o paciente não faz atividade física, esse paciente não tem sintomas. Ótimo. Só para ilustrar isso, eu peguei aqui só alguns dados de um estudo mostrando que 3 a 11% da população em geral pode ter broncoespasmo induzido por exercício. Isso sobe para 40% de crianças não asmáticas, mas que têm outros quadros alérgicos, e até 90% das crianças asmáticas, né? Ou seja, você pode ter uma asma, a maioria das pessoas asmáticas vão ter o broncoespasmo induzido por exercício, embora não seja todos os pacientes, né? Uhum. Ótimo. Bom, para começar então, quais são as queixas de um paciente que tem o broncoespasmo induzido por exercício? São queixas de tosse, principalmente tosse e cansaço. Então, é uma criança que vai jogar futebol, que não aguenta acompanhar os coleguinhas, que tem que parar no meio da partida para descansar e o rendimento no jogo ele é menor. Então, é um paciente que tosse, que para toda hora, que cansa mais que os coleguinhas, que não dá conta de correr igual os coleguinhas. E é muito engraçado, eu estou lembrando aqui, a minha irmã estava assistindo o filho jogar futebol e falou que tinha um coleguinha que sempre tossia. E que ela chegou para a mãe e falou assim, você sabia que essa tosse não é normal? E a mãe não tinha percebido que o menino tossia toda vez que ele fazia atividade física. Então, a gente prestar atenção em tosse é essencial. E aí, minha irmã acabou me indicando, o paciente foi em mim, e realmente ele tinha um broncoespasmo induzido pelo exercício tão importante que esse menino não conseguia correr direito. Então, a mãe chegou, a gente começou a tratar e a mãe depois falou assim, nossa, hoje ele joga muito melhor do que ele jogava. Hoje ele não cansa igual os colegas. Porque, às vezes, os pais não percebem que durante a atividade o paciente tem essa limitação. Então, a primeira coisa é ficar atento a tosse e cansaço mais do que os coleguinhas e parar toda hora para poder respirar. Ótimo. E é importante você falar isso porque quem tem filho pequeno está acostumado com o ambiente escolar, tudo sabe que as crianças são muito diferentes umas das outras e umas são mais, têm um estímulo maior para a prática de atividade física, outros menos, né? E aí a queixa de fadiga, de render menos, de tudo isso, ela pode estar presente independente. Individual, né? Exato. Fica de olho. E aí, às vezes, as pessoas entendem aquilo como sendo uma coisa, uma característica da criança, e no fundo tem uma doença por trás, né? A tosse seria o grande diferenciador aí. Tosse e cansaço. O paciente cansa mais. Às vezes ele para, tem que descansar para poder voltar a correr. E alguns nem conseguem voltar a correr. Para de jogar futebol e antes de acabar o tempo. E essas queixas, normalmente elas acontecem apenas durante a atividade ou acontece também após a atividade? Pode ser durante e pode ser após. A maioria é durante o procedimento, durante a corrida. E a gente tem que ter um diagnóstico diferencial, que é problema de laringe. Às vezes o paciente começa a correr e o paciente tem problema em corda vocal, em laringe. Então, a gente pode também ter uma alteração durante o exercício que é induzido por alterações altas de laringe. Então, se a gente faz uma investigação e não tem nada no pulmão, lembrar do otorrino, de olhar a via aérea alta do paciente, porque às vezes a gente tem
alteração de laringe, provocando cansaço e dificuldade de fazer atividade física em criança. Tá. Bom, e então quando é que você de fato fecha o diagnóstico? Você usa algum teste de função pulmonar, alguma coisa para fechar um diagnóstico de broncoespasmo induzido por exercício? Esse diagnóstico tem muito padrão clínico. Por quê? Porque às vezes quando o paciente vai fazer, por exemplo, a espirometria, esse paciente está em repouso. Então, às vezes, esse paciente não tem uma queda de função pulmonar durante a espirometria e nem uma função pulmonar alterada durante o procedimento. Então, às vezes, a espirometria vem normal. Então, a clínica é importante. A gente sabe que tem um teste que é feito em adolescentes e adultos, que é o teste cardiopulmonar do exercício, né? Esse teste é feito em crianças maiores, mas em crianças menores é mais clínico. Ótimo. Bom, a gente já discutiu aqui que o broncoespasmo induzido por exercício pode acontecer em crianças asmáticas, na maior parte das vezes, mas pode acontecer também em crianças não asmáticas, né? E especialmente antes aí dos 5, 6 anos de idade, às vezes é difícil você caracterizar aquilo como, por exemplo, uma asma, né? Crianças com broncoespasmo induzido por exercício que não têm um diagnóstico fechado de asma, eles têm uma chance maior de evoluir com o quadro asmático para frente? Algumas crianças, elas vão ter o pulmão mais sensível. Então, se faz atividade física, ou se tem inversão térmica, ou se tem viroses, ele pode sim ter um pulmãozinho fechado. E aí, nesse caso, muitas vezes a gente vai ter que fazer um tratamento como se fosse, né? E observar a evolução do paciente. Agora, se são coisas pontuais, é só durante o exercício, às vezes a gente consegue tratar só naquele episódio e fazer o acompanhamento dele para ver se ele vai ser um futuro asmático ou não. Então, às vezes, acompanhar o paciente é extremamente importante para a gente saber como que ele vai evoluir no quadro. Ótimo. Bom, primeira coisa, frente ao diagnóstico, é tratar, a gente vai discutir daqui a pouco os tratamentos específicos para isso, né? Mas a própria escolha da atividade física também pode fazer diferença, né? Que tipo de atividade física que é mais problemática para criança com asma induzida, com broncoespasmo induzido por exercício? Então, atividade física é importante em qualquer idade, né? A gente sempre vai falar isso porque fazer exercício físico é importante para qualquer idade e vai ajudar sempre o paciente. Quando a gente tem, às vezes, um broncoespasmo induzido pelo exercício, algumas atividades como natação costumam ser mais toleradas pela maioria dos pacientes. Por quê? A natação é um esporte, um calor úmido, né, na umidade ali da piscina. Então, esse calor úmido pode hidratar a via aérea e reduzir os episódios de sibilância. Lembrar que, às vezes, alguns pacientes que são mais sensíveis, o cheiro forte do cloro pode desencadear uma crise, né? Mas atividades com água costumam ser mais toleradas do que atividade ao ar seco, como correr, jogar futebol. Então, às vezes, por isso que eles falam que a natação é tão bom. Ótimo. Bom, aqui no Brasil a gente não tem, talvez, os climas extremos de frio, né? Mas, especialmente em lugares mais frios, e às vezes a gente pode ter isso aqui, os fatores climáticos podem também ser um fator que contribui para a crise. Pode. A gente sabe que inversão térmica, o frio, ele é um fator de risco para broncoconstrição, né? E viroses também. Então, frio pode sim fechar o pulmãozinho do paciente e provocar crise também. Ótimo. Aí tomar cuidado, principalmente para uma viagem para um lugar, uma férias de esqui. Atrapalhar o paciente, férias de inverno, evitar a assim. inversão térmica, isso tudo. Ótimo. E outra coisa, e aí assim, em termos de medidas não farmacológicas que podem ser consideradas, né, para minimizar o risco de broncoespasmo, acho que a gente está já discutindo um primeiro deles, que seria fazer um aquecimento e um resfriamento após, quer dizer, essa aumento rápido de temperatura ou queda rápida de temperatura seria um dos principais desencadeadores aí. Sim, sim. Essa inversão térmica, sair do frio para o quente rápido, isso pode sim provocar uma broncoconstrição no pulmãozinho do paciente. Ótimo. E a outra coisa para se preocupar com isso é aquilo que a gente já discutiu, né? Quer dizer, acabou a atividade, o paciente vai para o carro, é aí que ela tem a crise, porque sai de um ambiente quente, a corrida... O quente entra no ar-condicionado.
Tá. Do ponto de vista farmacológico, existe alguma forma de se prevenir essas crises? O que você faz para prevenir ou para tratar essas crises? O que acontece? Quando o paciente tem crises pontuais, só antes de tal atividade física, por exemplo, joga futebol 2 vezes por semana, e aí tem a crise só no jogo do futebol, a gente pode fazer um broncodilatador de curta ação antes da atividade física. Então, a gente faz esse broncodilatador antes da atividade física e o paciente não tem mais sintoma. Qual que é o problema? O problema é que a criança não fica quieta, né? Não tem jeito. A criança vai correr, outros momentos a criança vai brincar com o coleguinha. Então, às vezes, aquela criança que tosse no recreio, tosse no P do prédio, tosse quando vai no aniversário, no pula-pula. Então, se esse sintoma está mais frequente, a gente está autorizado a fazer a profilaxia com corticoide inalatório, como se fosse mesmo uma criança que chia, né? Uma criança que tem essa sibilância aí mais prolongada. Então, a gente faz esse tratamento com corticoide inalatório e se mesmo assim, em alguns momentos, a criança tiver crise, a gente pode usar o broncodilatador de curta antes da atividade física. Bom, então essa criança que está tossindo no dia a dia, quer dizer, não só com uma atividade organizada, mas quando vai brincar no recreio da escola, quando vai correr numa atividade... Porque muitas vezes é isso, né? Essas crianças elas têm o horário de atividade física, mas tem o resto do dia também estão ativas, né? E aí, se esses momentos também estão dando crise, você vai tratar de alguma forma como você trataria a asma na infância. Porque senão você vai acabar usando o broncodilatador de curta todo dia. Então, para evitar esse uso excessivo do broncodilatador, uma medicação de manutenção. A gente usa o corticoide inalatório profilático. Tá ótimo. Bom, assim, certamente você tem alguns pacientes asmáticos, né, ou com broncoespasmo induzido por exercício, que te pedem um atestado médico para não praticarem educação física, né, uma vez que o exercício induz as crises de asma. O que você tem para dizer para essas pessoas? Como é que você costuma conduzir isso? Tem alguns pacientes que, quando estão na crise aguda, realmente não é legal fazer atividade física. Mas quando o paciente tem esse cansaço sempre, a gente pode fazer uma reabilitação pulmonar, né? Porque senão o paciente não vai poder fazer nunca atividade física. Então, se for uma coisa pontual, a gente não faz atividade física naquele momento, trata a crise e depois o paciente volta e a gente, se precisar, faz a profilaxia com corticoide inalatório. Agora, se mesmo com corticoide inalatório o paciente está tendo muita crise, o paciente não está conseguindo fazer atividade, a gente faz a reabilitação pulmonar. Eu tenho uma paciente assim, ela está lá no limite dela e ela realmente não consegue fazer atividade. Aí essa paciente a gente indicou para fazer uma reabilitação pulmonar para ela conseguir, no momento, estar sem atividade, mas ela melhorando, ela volta para fazer as atividades dela. Ótimo. Quando você fala em reabilitação pulmonar, basicamente é um serviço especializado onde a pessoa vai estar fazendo, praticando atividade física ou reabilitando esse pulmão com foco em aumentar a capacidade. Isso é uma coisa já mais de tratamento, mas isso é uma exceção, vamos dizer assim, no tratamento. São pouquíssimos casos. Tá. A maioria dos pacientes na crise aguda não faz atividade física, melhorou da crise e volta a fazer normalmente. E aí, se a gente controla o paciente, ele passa a não ter sintomas durante a atividade física. Ótimo. E para essa maioria das pessoas, então, quer dizer, o indicado é tratar, não é deixar de fazer atividade física, né? Não, tratar, controlar o pulmão, porque a atividade física é importante. E a gente sabe que essas atividades físicas são importantes, assim, para qualquer criança, né? A recomendação é que toda criança faça pelo menos 1 hora de atividade vigorosa por dia, de atividade física, né? Agora, para essas crianças, essa importância é maior do que para as outras. Por quê? Para a gente ter o crescimento pulmonar. Então, a criança precisa da atividade física para a gente ter o desenvolvimento pulmonar adequado. Então, se a criança está tendo crise, não está sendo tratada, para de fazer atividade física, a gente pode ter um comprometimento do crescimento pulmonar. Então, não é porque está tendo crise que a criança não vai fazer atividade física nunca. A gente vai controlar, vai cuidar desse pulmão, o paciente vai ficar numa situação boa e esse paciente vai fazer atividade física até para a gente ter uma melhora da função pulmonar, do crescimento pulmonar, e isso aí no futuro o paciente vai parar essas crises. Ótimo. Bom, e um ponto só para finalizar, acho que aí mais um comentário do que uma pergunta, uma coisa mais ligada à própria medicina do esporte, né? É que muitas
pessoas com asma, de fato, elas evoluem para um esporte de alto rendimento. Quer dizer, por mais que a crise de asma esteja relacionada à atividade física, ela não é um impeditivo, inclusive, para se atingir níveis altíssimos de performance, né? E muitos atletas, inclusive de nível olímpico, são asmáticos, né? Então, um comentário só que eu acho que é legal de colocar é que para essas, eventualmente já mais para os adolescentes aí que já estejam evoluindo com o esporte competitivo, eventualmente, né? Lembrar que existe uma preocupação com doping em relação à asma, né, as medicações para asma. E, então, assim, tem medicamentos que são liberados, né, a maior parte dos tratamentos você consegue tratar com as medicações que são liberadas para isso, né? Os corticoides inalatórios, eles são liberados para uso. Os broncodilatadores não são proibidos, mas assim, eles são proibidos, mas com algumas exceções. Então, normalmente, você tem opções aí de curtação e longação que permitem esses atletas estar usando. E se não for possível tratar dessa forma, existe uma forma de liberação dessas medicações para que a pessoa possa usar, né? Exatamente, a gente não vai deixar de fazer atividade física, igual você falou, muitos atletas têm, né, assim, ou tiveram asma e estão aí com a pulmão ótimo. Ótimo. Renata, queria te agradecer mais uma vez a discussão, acho que deu para entender bem aí como guiar e dar talvez um pouco mais de alento para essas famílias, porque muitas vezes existe um medo, né, da atividade física, e contar com você. Oi, pode falar. Só que eu queria acrescentar que tem um teste que eu comecei a falar dele e não terminei, que às vezes o paciente tem um cansaço e a gente não sabe se o cansaço é pulmão, é músculo ou é coração, que é o teste cardiopulmonar do exercício. Ele é feito em adolescentes e adultos, em crianças a gente não tem nenhum local aqui em Belo Horizonte, por exemplo, que faz, e é um paciente, ele faz um teste ergométrico com avaliação de função pulmonar. Então, muitas vezes a gente está na dúvida se é descondicionamento físico, se é pulmão, se é coração. Esse teste ele é ótimo, porque ele vai falar se é problema de sedentarismo, né? O paciente não tem condicionamento físico, tem alteração pulmonar, o paciente é um asmático aí e está com, né, um broncoespasmo induzido pelo exercício, ou é cardíaco. Então, tem ainda essa opção de teste para fazer, que eu acho que ajuda em pacientes maiores e adolescentes. Só porque eu comecei a falar e parei, e agora eu lembrei desse último teste. Ótimo. E normalmente com que idade, então, que você começa a indicar? Aqui em Belo Horizonte, a gente tem acima de 13 anos locais que fazem. Crianças menores, às vezes, a gente não tem onde fazer, a não ser que seja em locais de pesquisa. A gente tem, às vezes, pesquisas que fazem criança, mas para fazer com plano de saúde, com pedido médico, acima de 13 anos aqui em Belo Horizonte já faz. Ótimo. Renata, obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Espero contar com você aqui em outros momentos. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês, eu estou sempre à disposição. Ótimo, obrigado.